Então a gente vai falar hoje, no segundo dia de encontro, onde a gente vai falar sobre epidemiologia e geriatria. O encontro de hoje, inclusive, foi uma sugestão da Lívia, que ela queria que a gente fizesse uma abordagem sobre a história do John Snow, que foi o pai da epidemiologia moderna. E aí, para isso, a gente vai fazer todo um estudo baseado nele. Então, esse é o John Snow. Ele nasceu na cidade de York, na Inglaterra, que fica a uns 200, 300 quilômetros de Londres. Londres está aqui. Ele nasceu em 1813 e ele era o primogênito de uma família de classe média da Inglaterra. Com 14 anos, bem jovem, ele decidiu que queria ser médico. E aí, como era costume na época, ele foi fazer um que a gente chamaria de estágio. Ele foi ser aprendiz de um outro médico chamado William Huntscastle, que era um cirurgião famoso de Newcastle. Newcastle, de York a Newcastle, são 31 horas caminhando. Nessa cidade de Newcastle, ele iniciou um grande período de formação de 5 anos. Ficou 5 anos em Newcastle junto com esse médico estudando medicina. Com 17 anos, esse jovem John Snow teve contato com a primeira série de epidemias dessa doença mortal, que era a cólera, durante a qual ele tratou muitos pacientes na aldeia mineira de Kingsworth. Kingsworth é uma aldeia que fica na costa da Inglaterra, na beira-mar, bem próximo de Newcastle, onde ele teve sua primeira experiência profissional, que ia marcar para sempre ele como um médico e como um pesquisador. Foi o primeiro contato dele com a cólera. Ele terminou o aprendizado dele em 1836, então ele já tinha 23 anos. E aí, terminando o aprendizado dele, sendo formado por aquele médico, ele foi para Londres, onde ele se matriculou numa escola de medicina, e durante os seus anos como estudante de medicina em Londres, ele começou a demonstrar uma grande capacidade de observação, um senso de observação muito grande. E especialmente durante os turnos que ele realizava. Ele fez o internato dele no hospital de Westminster, que era um dos mais renomados de Londres e até hoje ainda é muito famoso. E ele ficou alarmado na época com as doenças que afetavam os estudantes de medicina. Então ele observou que os estudantes de medicina que realizavam autópsias em cadáveres, porque era uma maneira de você estudar anatomia, e ele projetou uma série de experimentos que demonstrou o quê? O primeiro experimento, a toxicidade produzida pelo vapor de arsênio. Arsênio hoje sabemos que é um gás altamente tóxico, altamente venenoso e tudo mais, e por esse venenoso ele era utilizado para preservação dos cadáveres na época. E ele percebeu que os estudantes de medicina que faziam autópsias passavam por um processo de intoxicação e conseguiu associar isso ao arsênico. Em 1844, já com 31 anos de idade, ele se formou doutor em medicina pela Universidade de Londres. E aí estabeleceu a sua prática como um clínico cirurgião geral, na área de Londres, onde ele tinha se formado. Esse John Snow sempre foi atraído pela pesquisa. E ele estudou intensamente a respiração e a asfixia, fruto daquele trabalho que ele desenvolveu anteriormente lá no Hospital de Londres, de Westminster. E o comportamento físico dos gases foi algo que sempre interessou a ele. Daí, ele conseguiu se especializar numa área que é a área dos gases anestésicos, que era algo que estava surgindo na época. E aplicou estes gases anestésicos ao parto. Ele foi o pioneiro na aplicação de gases anestésicos para parto. Naquela época, a administração de anestesia era altamente insegura, devido ao nosso pouco conhecimento na época sobre as propriedades farmacológicas dos gases e a sua administração errática. Ainda hoje, se você pensa, eu quero administrar a morfina, 2 miligramas, é fácil, pega uma seringa, mede na seringa e espeta no cara. 2 miligramas. Agora, como você aplica 2 miligramas de um gás? Tem certeza que 90% dos alunos hoje
do quinto ano não vão saber explicar como que você consegue dosar um gás, mesmo já tendo feito anestesiologia. Então, por quê? Porque dosar um gás, dosar a dose de um gás, a absorção de um gás, não é nada comparado a uma administração intravenosa, intramuscular ou via oral. É muito mais complexo. Hoje é muito mais complexo de se calcular e de se entender. Na época, então, era um grande desafio. Por quê? Se você pega o éter simplesmente e coloca num algodão, que era o que você fazia, colocava o éter no algodão e fazia a pessoa ficar respirando um tubo que tinha éter no algodão. O que acontece? A primeira dose vem com muito éter, a segunda dose vem com menos, a dose varia com o tempo. O éter evapora muito rápido. E se a dose estiver errada, vai vir muito éter e pouco oxigênio. E aí a pessoa morre asfixiada. Ajustar a dose, dar uma dose constante de um vapor para eles na época era muito complexo. John Snow também, além de ser o pai da epidemia, ele inventou essa máquina aqui. Ó. É um dispositivo que é usado para administrar éter, para poder fazer uma cirurgia com segurança, utilizando. Ele produz. Essa aqui é uma serpentina, e aqui dentro o ar fica circulando aqui dentro para diluir o éter e manter um fluxo constante de oxigênio, de ar puro. E aí você tem várias barretinhas aqui, ele tinha uma bombinha manual, ele também sentia o odor. Isso aí era um dispositivo que ele desenvolveu, um dispositivo para administração de éter. Ele criou o dispositivo e criou um manual de uso dele. Isso deu grande prestígio para ele no Reino Unido. Entre os seus pacientes, o mais importante foi a Rainha Vitória. Ele fez a anestesia do parto dela. Ele fez o parto do príncipe Leopoldo e da princesa Beatriz. Só que a anestesia não foi a especialidade dele. A especialidade dele foi outra. Em 1844, ocorreu a segunda epidemia de cólera na Inglaterra. Essa epidemia causou uma grande mortalidade. Naquela época, a etiologia e o modo de transmissão da doença não eram conhecidos com certeza. Ninguém sabia o que causava nem como se transmitia a cólera. O que causava um conflito entre as duas grandes correntes teóricas da medicina da época. Nós tínhamos, de um lado, um grupo médico chamado contagionistas, que sustentavam que a cólera era adquirida através do contato com o doente ou com as suas roupas. Então você ficava doente por quê? Porque você tinha contato ou com o doente ou com a roupa do doente. Se essa é a forma de contágio, qual é a proposta de medida sanitária para poder resolver isso? Quarentena. Isolar as pessoas. Confinar os doentes em lazaretos. Queimar as roupas. Queimar os utensílios dos doentes. Por outro lado, na época, existia uma outra hipótese que era mais forte do que a contagionista, que era a hipótese chamada miasmática, aonde dizia, essa teoria ela postulava o quê? Que as condições atmosféricas, especialmente os ventos, transmitiam miasmas. Então, os miasmas vinham pelo vento. Olha só, o miasma caminhando, sendo levado pelo vento para poder atingir as pessoas. E vindo das zonas que tinham aquele tipo de coisa. Lógico, John Snow não aderiu a nenhuma dessas teorias, não acreditava em nenhuma delas. A miasmática, essa aqui, então, era a que ele menos confiava. E era mais popular na época. Ele alegava coisas. Aí a gente começa a olhar o John Snow, a epidemiologia e o senso clínico. O que o John Snow pensava? A cólera. Se a cólera fosse trazida pelo ar, como os miasmáticos afirmavam, ela deveria afetar primeiro os pulmões, não é? Observação científica. Se ela vem pelo ar, deveria afetar os pulmões. E ele observou que não, que a cólera não tinha nenhuma afetação clínica dos pulmões, ela só afetava o intestino, ela criava uma síndrome diarreica. Então, com a observação clínica da característica da doença, ele rejeitou a hipótese dela ser transmitida pelo ar.
Mas, preocupado com a elevada taxa de mortalidade em decorrência dessa doença devastadora, ele decidiu estudar o comportamento epidemiológico. Esse nome nós damos hoje, epidemiológico. Com base no período de 48 a 49, que teve uma grande mortalidade também, ele pegou o registro de mortes desse período. Se a gente olhar o mapa, esse aqui é o mapa de hoje de Londres. Snow observou que os distritos que ficam à zona sul de Londres. Então vamos lá. Londres é esta cidade aqui. Londres tem uma. Toda cidade, toda ocupação humana precisa de uma coisa chamada água. Ninguém sobrevive sem água. Por isso, todas as grandes cidades do mundo, Paris, Londres, Rio de Janeiro, todas estão construídas em torno de algum curso importante de água, porque a água é a fonte de sobrevivência do ser humano. Londres não é diferente. Londres foi construída ao largo do rio Tâmisa. Este aqui é o rio Tâmisa. Lembrando que aqui é o mar e aqui é o centro da Inglaterra. Então o rio corre daqui, passa por aqui e vem para cá. Esse é o sentido do rio. Londres cresceu em torno desse rio, por quê? Porque esse rio dá navegação e dá saída para o mar. Então ela tem uma conexão com o mar fácil em direção à França. A França vai estar à nossa direita aqui. E desse rio é que saía a água principal que abastecia Londres. Esse é o principal rio que cruza Londres. Foi a Londres, tu vai no Big Ben e vai atravessar a ponte do Tâmisa. Esse aí é o passeio obrigatório de quem vai lá. Então, John Snow observou que os distritos que estavam ao sul de Londres concentravam maior número de casos em termos absolutos. E esses casos ao sul de Londres eram responsáveis pela maior mortalidade, muito superior ao resto. Enquanto aqui morria 8 habitantes por cada 1.000, aqui morriam 2, 2,5. Dessa forma, ele observou que os habitantes do sul de Londres obtinham água da onde? Do rio Tâmisa. O rio Tâmisa era quem fornecia água para os habitantes da zona sul de Londres. Local onde as águas eram poluídas. Ao contrário dos habitantes da zona norte de Londres, que pegavam água deste rio aqui, olha. Que era um rio muito menos poluído. Até hoje, estamos em 2024, esse mapa é de hoje. Olha como a densidade populacional aqui é menor. Eu tirei esse mapa aqui do Google Earth. E olha a densidade populacional aqui como é muito maior, o que vem poluindo e poluindo e poluindo o Tâmisa. Mesmo hoje, a água desse rio que vem daqui de cima, que acaba desaguando no Tâmisa aqui, olha. Esse rio vem aqui e deságua no Tâmisa. Essa água aqui tem muito menos população, muito menos sujeira do que essa que vem daqui, ó, que vem disso aqui tudo. E para cá, Londres é altamente, essa região de Londres é altamente populosa. Então, com esse pano de fundo, John Snow postulou uma hipótese inovadora para 1849, sustentando que a cólera era transmitida através da ingestão de uma. Ele usou um termo que, traduzido para o português, seria matéria mórbida. Ele dizia que era uma substância invisível ao olho humano, você não consegue ver, mas que atua a nível do seu intestino, produzindo uma síndrome diarreica aguda que causa desidratação grave. Essa chamada matéria mórbida, que tem até uma charge feita por ele, saindo da água. Esse aqui é o Jon Snow, ele está bombeando água e a água está saindo com um monte de matéria mórbida aqui dentro. Ela teve que ser reproduzida e eliminada por meio de deposições. Ou seja, sai do seu intestino e vai cair na água de novo. Finalmente, elas vão parar onde? Nas águas do próprio rio Tâmisa. As pessoas, ao beberem água contaminada, extraída do rio,
ingeriam essa matéria mórbida, que ele chamava, fechando assim um ciclo de contágio. John Snow publicou sua hipótese em um artigo científico de uma revista, onde ele falava sobre o modo de comunicação da cólera. Porém, essa teoria dele não foi aceita pelos colegas médicos da sociedade científica. Pelo contrário, foi totalmente criticada. A comunidade médica se manteve firme em suas crenças, especialmente aquelas relacionadas à miasmática. Então, a teoria miasmática da transmissão da cólera ainda era a predominante na comunidade médica. Mas não paramos por aí. Houve uma coisa chamada um experimento natural. É onde a gente fala da epidemiologia experimental. Ele precisava fazer um experimento para poder provar a teoria dele. Ele conseguiu fazer esse experimento de uma maneira normal, natural e em grande escala. Por quê? No ano de 1853, houve uma terceira epidemia de cólera. Naquela época, os habitantes de certos distritos do sul da cidade extraíam água diretamente dos afluentes do Tâmisa e obtinham uma Como que funcionava, na verdade? Você tinha tinha 3 empresas de água em Londres, nessa região. A empresa de água era um processo como energia, cada um que queria distribuir água na cidade montava sua própria empresa. Então, era um serviço como outro qualquer. O cara vinha quebrando as ruas, passava o cano dele, trazia água do Tâmisa, e você podia escolher comprar água de uma empresa, de outra, da Volsch, da Lambert, da Saltwater, tinha várias empresas. E aí você tinha várias entradas de água, você escolhia qual empresa que você queria comprar água. Essas empresas, para vender água para as pessoas, faziam o quê? Tiravam essa água do Tâmisa, que era o local mais fácil que tinha para poder se conseguir água na época. Então, elas tiravam a água do Tâmisa e bombeavam até a casa das pessoas. E existiam várias empresas que faziam isso. Você podia escolher qual você queria fazer. Por sua vez, para onde ia o esgoto? A água suja. Para onde ia as fezes, a urina? O esgoto, ele não tinha um sistema de entrega. Ele tinha que ser improvisado e jogado fora de qualquer maneira, justamente aonde? No Tâmisa. Então vamos lá. O Tâmisa é o rio, vou voltar aqui, é o rio onde você tem a água. E essa água é tirada do rio através de algumas empresas e bombeada para as pessoas consumirem essa água. E o que acontece com o esgoto? Não tem nenhum tipo de tratamento, cada um faz o que quer com o seu e joga onde? Justamente dentro do rio. Então deu para perceber que essa confluência de fatos fez com que os rios ficassem literalmente esgotos a céu aberto. E a empresa de água não tinha de onde arrumar água. Ela tinha que dar água para as pessoas. De onde que ela ia buscar água? Do próprio rio. Então, durante essa epidemia de cólera de 1854, você tinha 2 empresas fornecendo água, principalmente essa Saltmark e Valchal, que era a fusão de 2 empresas, e a Lambert Works. Essas eram 3 empresas diferentes que eram concorrentes. Essas 2 empresas se juntaram para formar uma empresa só. E aí, o que acontece? Os dejetos humanos que eram despejados no esgoto improvisado diretamente no rio, nessa época, durante a epidemia de 48 a 49, ambas as empresas, tanto a empresa Saltwater e quanto essa aqui, tiravam água exatamente do mesmo rio, Tâmisa, do mesmo lugar. Então, as 2 empresas, que eram 3, as 2 empresas, que eram 3 empresas, depois eram 2, que essa Salt era uma, se juntou com essa e depois essa. Essas 2 empresas aqui tiravam água do mesmo lugar do Tâmisa. E o que acontece? A quantidade de mortes de pessoas que usavam a água dessa empresa e dessa eram parecidas. Mas graças à concorrência, a grande concorrência, o que acontece? Mesmo hoje, se você tem água contaminada com esgoto, você vai ter um cheiro ruim.
um sabor ruim naquela água contaminada com esgoto. A água do Tâmisa dizem que fedia, tinha gosto desagradável. Se eu sou uma empresa que vende água e a outra empresa vende água, tem duas empresas que vendem água, o que que eu faço para conseguir ganhar cliente? Eu vou analisar o que o pessoal reclama. O pessoal pode comprar a água da Saltwater ou da Lambert, mas é a mesma água, vem do mesmo lugar, então não faz diferença. O que aconteceu foi que a Lambert, que tirava água aqui do sul de Londres, do Tâmisa, dessa curvinha aqui, mudou a captação dela para cá, para cima, e passou a tirar água deste rio aqui, olha. Isso em 1850. Começou a tirar água desse rio aqui. E essa água aqui era uma água limpa, é uma água pura, porque essa região aqui não tinha moradia, e para cima, para norte da Inglaterra, que inclusive sabe que é tudo deserto. A Inglaterra é muito concentrada a população aqui na região de Londres. Enquanto que a concorrente continuava tirando água daqui. Eles vieram aqui por uma questão de concorrência, para dizer, olha, minha água é mais cheirosa, a minha água tem um sabor melhor. Para isso ele passou a coletar, ele coletava também aqui e mandou para cá. Então, em 1853, a Lambert Water Company mudou as instalações dela para o rio acima, para um local de águas cristalinas, enquanto que a Saltwater manteve a sua instalação no mesmo local. Quando o Snow soube dessa transferência, ele percebeu que estava diante de um experimento natural, através do qual ele podia demonstrar a hipótese que tinha sido rejeitada pela comunidade científica de Londres. Ele pegou e montou essa tabela aqui, onde ele pegou a companhia de água, aí ele pegou a Salt and Water, a Lambert e Londres, que era o resto de Londres. A quantidade de residências que cada uma das companhias atendia, pegou a quantidade de mortes por cólera de cada uma das residências e fez a primeira conta, a primeira taxa de mortalidade. Aonde ele mostrou, por exemplo, calculou a morte, ele calculou por residências. Estou botando aqui o texto como está no livro da Linda, onde eu tirei essa história. Então ele botou residente, eu estaria por pessoas, mas é a tabela que ele usou na época. E o que ele demonstrou de forma através de uma observação, através de um rigor matemático e através de um experimento que não foi montado por ele, mas as condições foram alteradas. Ele percebeu que, do pessoal, eu não posso comparar 40 mil com 26 mil. Eu tenho que trazer isso para uma referência única. Por isso, ele dividiu as residências pela quantidade de mortes. E ele percebeu o seguinte, que na região atendida pela empresa Saltwater, morria 315 pessoas por residência. Na empresa atendida pela Lambert, só 37. Então, de 26 mil residências, 98 tiveram mortes. De 40 mil residências, 1.200 tiveram mortes. E comparando com o resto de Londres, que existiam muitas empresas de água que tiravam água de diferentes pontos. O Londres tinha 256 mil habitantes, 1.000 mortes, 59. Ele conseguiu mostrar aqui que quem era abastecido pela Saltmark tinha 8 vezes e meia mais chances de morrer do que quem era abastecido pela Lambert. E aí ele criou o vínculo, a associação entre a morte, a doença e as empresas. Ele conseguiu criar um nexo entre esses itens, que é o princípio da epidemiologia. Buscar um nexo, buscar uma ligação. Aqui a gente tem, por exemplo, um mapa de hoje de Londres e um mapa da época. Então a gente vê, olha só, exatamente, olha só, essa praçazinha está aqui, ó, essas ruas, essa rua. Ou seja, a Londres de hoje é muito semelhante à Londres do século XIX. E aí ele, entusiasmado com as conclusões da sua investigação, ele apresentou o resultado para quem? Para as autoridades de saúde do local, que decidiram desativar a bomba.
Então, essa aqui é uma famosa. Esse aqui é um ponto turístico de Londres, inclusive. Hoje, isso é um ponto turístico. Com médicos, se forem a Londres, seria interessante ir lá tirar uma foto lá nesse local. Se você pegar um mapa de Londres, você vê um símbolo aqui, ó, com um castelinho escrito Broad Street Pump, ou seja, bomba da rua Broad. E se você for lá, você vai ver lá, ó, que existe uma bomba de água. Aqui, ó. Uma bomba de água. Ou seja, no início de setembro de 54, uma pequena área de Londres, chamada Golden Square, ou seja, quadra de ouro, dourada, foi palco de um surto epidêmico de cólera, de uma intensidade incomum para a época. Ele cobrou 500 pessoas, matou 500 pessoas em 10 dias. Como Jon Snow morava nessa região, ele era residente justamente nessa região onde teve esse grande surto de cólera. E ele sabia que as pessoas daquela região tiravam água de uma bomba de uso público. E era esta bomba aqui, que está aqui até hoje. Tem um monumentozinho dela, ela está lá até hoje, lá para você lá tirar uma foto se quiser. Tá? Então, inclusive no Google. Que era onde as pessoas que não tinham condições de comprar água de terceiros, pessoas que não podiam comprar água de uma empresa para ter água em casa, elas usavam água pública, água fornecida pela municipalidade, que eram essas bombas públicas. As pessoas tinham que caminhar até aqui, levar um balde, bombear com uma alavanca que tinha aqui, encher o balde e levar água para casa. Aí bombear e levar água para casa. Bombear e levar água para casa. Isso é o que o pobre faria. É o que a população que não tinha condições de pagar uma empresa para ter água em casa fazia. Então, essa aqui é uma bomba pública de água. Mas vamos lá. E essa bomba está localizada justamente na Broad Street, numa esquina. Fiel à hipótese inicial dele, que ele tinha proposto, né? Ele propôs que aquele grave surto de cólera naquela região, naquela quadra dourada, se devia à ingestão de água contaminada. E ele propôs que seria dessa bomba. Só que ele queria provar isso. A coisa não pode ser achismo. Você tem que ter fatos que corroboram e que ajudam na prova da sua teoria. Para fazer isso, o que ele fez? Ele coletou amostras de água dessa bomba e de outras bombas próximas, em outras regiões próximas, e comparou a aparência macroscópica, olhando para ela, e a aparência microscópica. Ele descobriu que a água da bomba tinha uma aparência mais clara do que as outras. Então, visualmente, ele não conseguia ver aquela matéria mórbida que ele dizia existir. Só que agora a gente vai para outro fato importante, temporal. As coisas têm que ser analisadas no tempo. Ele perguntou aos vizinhos da região. E aí os vizinhos informaram que no dia anterior a água estava com mau cheiro. O que ele fez? Ficou intrigado e decidiu registrar. Aí começa o rigor científico. Registrar os nomes e os endereços das 83 pessoas que morreram de cólera naquela região. Pegou os atestados de óbito de uma por uma, baseado com atestado de óbito. E visitou as casas das pessoas que morreram, perguntando aos moradores sobre a origem da água que bebiam. Da onde você bebe água? Ele estava testando a hipótese dele. Ele rapidamente confirmou que a maioria dos moradores recebia água extraída daquela bomba da Broad Street. Ele calculou a distância entre a residência de cada falecido e a bomba d'água mais próxima. E observou que 73 dos 83 casos, grande maioria, usavam a água da Broad Street. 61 dos falecidos bebiam sua água constantemente daquela bomba. Ele conseguiu fazer um mapa, estabelecer uma área, estabelecer um vínculo, estabelecer um tempo. Aqui, cada tracinho desse aqui, ó, é uma morte. Então ele pegou um mapa, ele desenhou um mapa
da região, pegou o mapa da região, na porta de cada residência, para cada morte que eu vi ali, ele botou um tracinho, então, apesar de parecer um quadradinho aqui, não é quadradinho, são vários tracinhos, cada tracinho é uma morte. Ele foi marcando, fazendo um tracinho assim. Essa aqui, ó, é a bomba. Grande bomba causadora do problema. Aqui tinha outra bomba. E existiam outras bombas de água espalhadas. Então, essa bomba, ela tá bem no centro da epidemia. Ela está ao lado da onde houve a maior quantidade de mortes. Aqui tiveram mortes, aqui tiveram mortes, aqui tiveram mortes, aqui tiveram mortes, aqui tiveram mortes. Todo lugar que tem esses tracinhos aqui, ó, é morte. E cada linha, a imagem não ajuda a ver muito bem, mas cada linha é uma morte. Para cada morte ele botava uma linha. E depois ele somava isso aqui. Então, se você olhar, olha que lindo, você tem aqui uma barra gigante de mortes no mesmo lugar. E ao lado dela você tem a bomba d'água. E aqui um monte de morte, aqui um monte de morte. E aí ele vai vendo, quando vai se afastando da bomba, as mortes vão diminuindo. Entusiasmado com as conclusões da sua investigação, o que ele fez? Apresentou o resultado disso para a autoridade de saúde do local. E a autoridade decidiu tomar uma atitude bem impressionante. Ela decidiu acreditar em Jon Snow e acreditar nos fatos, nos dados, no rigor científico dele. E o que ela fez? Desativou a bomba. Inclusive, uma vez por ano, existe uma cerimônia onde eles vêm aqui nessa bomba, colocam de novo a alavanca, porque tem uma alavanca aqui que você bombeia ela e que sai água. O que a autoridade fez? Foi lá e arrancou a alavanca que fica aqui. Hoje, se vocês forem lá, não tem alavanca. Mas uma vez por ano, quem quiser fazer um turismo epidemiológico, pode ir lá, e o cara vai lá botar uma vez por ano, tem o dia no aniversário de Jon Snow, eles vão lá, a sociedade de Jon Snow, bota aqui a alavanca de novo, e bombeia aqui, não deve ser água, não sei, mas é uma cerimônia só para lembrar esse fato. Mas o importante é, a autoridade de saúde local removeu a alavanca. Sem a alavanca, não dava para poder tirar água daquela bomba mais. Pensem bem, o desligamento da bomba de água era uma medida muito impopular. Os moradores do setor só sabiam o seguinte: eu agora não tenho mais água. Eu agora tenho que caminhar muito mais do que antes para buscar água em outra bomba. E os moradores não entendiam o significado daquilo. O significado de ter tirado aquela alavanca da bomba. Óbvio, ficaram muito aborrecidos com a municipalidade, com os responsáveis por aquilo. A incidência de casos de cólera diminuiu. Sim, diminuiu. Só que isso ainda não foi suficiente. O seu rigor como pesquisador de Jon Snow, faltavam alguns elementos. Aí você vê como é que a epidemiologia, a gente vai falar sobre a tríade daqui a pouco, quando for mais à frente, ela envolve várias coisas, né? Com seu rigor, ele percebeu que faltavam algumas peças do quebra-cabeça. Por exemplo, na sua abordagem ele percebeu que aqui está a bomba. Aqui onde hoje chama-se, é um pub chamado Jon Snow, na época era uma cervejaria, que também era um pub, né? Chamada Cervejaria Lions. E o que acontece? Ele percebeu que mesmo a bomba estando aqui e a cervejaria estando do lado, é o ponto mais lateral, mais próximo que tem, as pessoas da cervejaria não tiveram cólera. Existia também um albergue público para pessoas de baixo poder aquisitivo, que é um hotel, um albergue, um hotel de graça para as pessoas, que era muito próximo também à bomba e que também não registrou casos de cólera. E aí isso quebrava a teoria dele. Como que eu tenho aqui a minha fonte da infecção, que é a água, todos bebem água, e o cara que está justamente de frente para ela não teve, e é uma cervejaria onde trabalham várias pessoas, não tiveram casos de cólera. E no hotel que fica do outro lado, muito próximo também, aonde tem um grande volume de pessoas, tiveram 500 pessoas hospedadas naquele período, das 500,
As 5 tiveram cólera. Ou seja, isso iria contra o entendimento dele. Aí ele teve que buscar uma explicação. Entrevistou o pessoal da cervejaria. E foi lá visitar aquela hospedagem. Ele soube pelos trabalhadores da cervejaria que os trabalhadores da cervejaria tinham medo de beber água da bomba devido ao odor dela. E o que eles bebiam? Cerveja. Os trabalhadores daquela cervejaria só tomavam cerveja. Através de uma entrevista, ele conseguiu levantar isso. Então, por isso que, mesmo estando muito próximos, eles não tiveram a doença. Da mesma forma, a pousada tinha dentro dela um riacho privativo de abastecimento de água, uma pequena nascente de água. Então, as pessoas dali daquela pousada não usavam a água da bomba, usavam a água da própria pousada do riacho, que era uma água potável, uma água limpa, uma água com bom cheiro. Ou seja, isso mostra que as peças da cabeça estavam começando a se encaixar. As peças estavam no lugar. Esses 2 fatos não eram fatos para poder dizer que aquela teoria estava furada. Não, eles ajudavam, inclusive, a confirmar a teoria dele. Aí, para ilustrar as suas conclusões, John fez esse mapa que eu mostrei antes, do setor, no qual ele marcou com pontos, com linhas, correspondências, as mortes de cólera e as diferentes bombas de água potável existentes naquela região. Ele demonstrou graficamente, visualmente, a relação espacial entre as mortes de cólera e a bomba da Broad Street. Por isso que o estudo da bomba foi uma coisa bem importante, porque foi um exemplo desse tipo de estudo que foi replicado depois. Aí, baseado nisso, foram estudar a bomba. Então pegaram a bomba e literalmente aquela bomba que eu mostrei na foto não é a bomba que existia na época. Por quê? A bomba foi quebrada, foi destruída. Foi destruída para quê? Para se tentar entender o que estava acontecendo. O que vocês arrancaram a bomba? Quebraram a bomba. E perceberam que a 20 pés de profundidade, uma tubulação de esgoto passava a uma muito próxima da fonte de água da bomba. Então existia uma tubulação de água da prefeitura e existia uma saída de esgoto. E elas estavam muito próximas. E existia um vazamento entre as duas. Então, as queixas dos vizinhos sobre o mau cheiro da água tinham agora uma explicação física, lógica, visível. Mas, após a desativação da bomba, polêmica, observou-se uma redução da incidência da mortalidade por cólera. Porém, isso não foi suficiente para controlar o surto epidêmico. A epidemia não acabou porque aquela bomba específica tinha sido ativada. O fato da epidemia não ter acabado deu a impressão de que não seria essa a verdadeira causa, o verdadeiro diagnóstico, a verdadeira interpretação dos fatos. E aí, infelizmente, devido à descrença das autoridades sanitárias, que apoiavam a teoria miasmática, que era a teoria vigente na época, só que acabou com a teoria miasmática foi Louis Pasteur, muitos anos depois. E houve o quê? A pressão popular, os moradores queriam que reativassem a bomba. E aí a pressão popular foi mais forte, possibilitando a sua utilização novamente. Snow tentou, até a sua morte em 58, convencer a comunidade médica de que a cólera era transmitida pela ingestão de matéria mórbida, presente nas águas poluídas do rio Tâmisa. Mas os seus esforços até a sua morte não tiveram sucesso. Ele morreu com 45 anos, morreu jovem ainda, novo ainda. Poucos anos depois dele, a gente teve a comprovação disso por Louis Pasteur. Em 1866, a teoria dele teve que esperar pela 4ª epidemia de cólera em Londres. Então, houve uma 4ª epidemia em 1966, para ser finalmente aceita. Nessa 4ª epidemia, os experimentos realizados por Louis Pasteur, esse carinha aqui, ó,
que demonstravam que os micro-organismos presentes no ambiente, e não nos miasmas, quem destruiu a teoria dos miasmas foi Louis Pasteur, através daquele experimento do frasco em boca de cisne. Então, ele fez um experimento, uma cultura de leveduras num boca de cisne, que ele conseguiu provar definitivamente que a teoria miasmática não funcionava. E aí, depois que provou isso, tiveram que buscar outras soluções, outras teorias começaram a ganhar força, que é onde a teoria da matéria mórbida de John Snow ganhou prevalência. O próprio Vibrio cholerae só foi descoberto por quem? Robert Koch, o mesmo que inventou, que descobriu a tuberculose. Ou seja, o agente causal de verdade só foi descoberto muitos e muitos anos depois. A hipótese não estava correta. Ele morreu sem ter conseguido provar isso. Só na quarta epidemia que a teoria foi completamente provada. Mas o que é agora? Porque ele é o pai da epidemiologia. Porque foi ele que criou isso. A epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição dos determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos em... Aí vem a palavra mais importante de todas, em populações. A clínica estuda a doença em um paciente. Ninguém, até a época de John Snow, ele foi o primeiro a estudar uma doença do ponto de vista de uma população, de um ponto de vista populacional. As doenças eram estudadas do ponto de vista biológico, pessoal. É um doente, é uma doença e o doente. O objeto, o hospedeiro. Nunca ninguém tinha, até aquele momento, naquele momento da história da humanidade, pensado na doença do ponto de vista de uma população. De uma região geográfica, sim, mas de uma população, não. Ele não estava buscando o doente, ele não estava buscando o agente, ele não estava buscando a cura para uma pessoa, ele não estava buscando a cura para uma pessoa. Isso é o grande quebra de paradigma, o grande surgimento da epidemiologia ocorreu nesse momento por essa pessoa, por quê? Pela visão que ele teve de pensar a doença do ponto de vista de populacional, pensando em fenômenos e processos associados não ao ser humano, mas a uma população, a um grupo de pessoas. A gente pensava no ser humano, na associação entre doença e ser humano, na transmissão entre seres humanos. Agora, quais são os fenômenos que levam a isso? Quais são os processos que estão associados à doença? Esses processos não envolviam o meio ambiente, não envolviam o entorno geográfico. Ele é que teve essa visão, esse insight. E ele que é chamado pai da epidemiologia por isso. Ele criou o que a gente chama de epidemiologia moderna descritiva. Então ele foi o criador, o cara que criou esse tal tripé da epidemiologia descritiva, que ela tem foco em 3 parâmetros: pessoa. Então, o tripé da epidemiologia descritiva é composto por 3 fundamentais: pessoa, lugar e tempo. Esses elementos são usados para descrever a ocorrência de doenças em populações e para formular hipóteses sobre a etiologia das doenças, ajudando a identificar fatores de risco e padrões de transmissão. O exemplo clássico de John Snow durante o surto de cólera em Londres ilustra bem o uso dessas dimensões. Vamos falar sobre cada uma delas. Pessoa. Refere-se à característica do indivíduo afetado pela doença. Pode ser idade, sexo, raça, ocupação, estado socioeconômico, comportamento e outras características que possam influenciar o risco de desenvolver a doença. No caso de John Snow, durante o surto de cólera em Londres, John Snow coletou informações de quem estava adoecendo. Ele observou que as vítimas eram, em grande parte, pessoas que viviam próximas de determinada fonte de água.
E também notou que algumas populações, como trabalhadores, estavam mais expostas. Temos outra variável chamada lugar. Lugar refere-se ao local geográfico onde a doença está acontecendo. É o estudo de padrões espaciais, onde revelar fatores ambientais, como poluição, condição de vida, contribuem para a ocorrência da doença. No caso de John Snow, ele fez um mapeamento dos casos de cólera numa área de Londres. Revelou a concentração de casos em torno de uma bomba, de um lugar na rua Broad. Isso levou a uma hipótese de que a água contaminada era a fonte de infecção. O terceiro pilar da tríade epidemiológica criada por John Snow foi tempo. Qual é a distribuição temporal dos casos de uma doença? Como que varia o número de casos ao longo das semanas, meses ou anos? Analisar o tempo pode ajudar a identificar o surto, uma tendência sazonal ou uma mudança a longo tempo. Snow observou a distribuição temporal do surto de cólera e percebeu que os casos aumentavam drasticamente após um evento específico, a contaminação da bomba de água. O estudo do tempo foi crucial para se correlacionar a distribuição da doença com a exposição e a água contaminada. O trabalho de John Snow é um exemplo clássico de epidemiologia descritiva. Ele utilizou informação sobre pessoa, características das vítimas, lugar, localização geográfica dos casos e tempo, quando os casos ocorreram, para mapear e correlacionar os casos de cólera, chegando à conclusão de que água contaminada era o vetor de transmissão. Isso quebrou um paradigma da época, que atribuía a cólera ao miasma, ou ao ar contaminado, e lançou as bases para o estudo epidemiológico moderno. Todo estudo epidemiológico moderno tem como a epidemiologia descritiva como uma das suas bases, e os 3 pilares. Então, o tripé da epidemiologia descritiva tem lugar e criado pela pessoa de John Snow em Londres nesse momento. Outro item que a gente pode comentar aqui, travou aqui no teclado, áreas do conhecimento. Para entender a importância também das 3 áreas do conhecimento, a gente já comentou sobre ela na aula passada, que é a estatística, as ciências sociais e as ciências da saúde. Na epidemiologia, podemos usar o exemplo clássico de John Snow, no seu estudo de cólera de Londres, onde a estatística ela é fundamental na epidemiologia para analisar dados, identificar padrões, avaliar a significância de um resultado observado. No caso de Snow, ele coletou dados sobre a distribuição dos casos de cólera e usou a estatística descritiva para contar o número de pessoas afetadas em diferentes áreas de Londres. A partir disso, ele identificou uma concentração de casos em torno de uma bomba de água específica, o que sugeriu uma associação estatística entre a fonte de água e os casos de cólera. Não podemos, o segundo item aqui, que a gente tem também, é as ciências da saúde. A ciência da saúde fornece um conhecimento médico, um conhecimento biológico, que é necessário para se entender a natureza das doenças. E o mecanismo de transmissão e os fatores que impactam sobre o corpo humano. Isso inclui microbiologia, fisiologia, medicina, entre outras disciplinas. Nesse caso específico, do exemplo do nosso John Snow, a teoria dominante era o miasma, e ele atribuía isso a doenças como cólera ou ao ar contaminado. Snow, no entanto, com base no seu conhecimento de saúde e de fisiologia e de clínica das doenças, propôs que a cólera é transmitida pela água contaminada, rompendo para... Ele mostrou que se fosse pelo ar, por que o sistema respiratório não era afetado? Se o sistema afetado era o sistema digestório, que está ligado, o que entra é o que sai, provavelmente nesse sistema, isso é uma base biológica. Então, as ciências da saúde dão as bases biológicas para você fazer a compreensão disso.
Temos também as ciências sociais. Ah, as ciências sociais são cruciais para entender o comportamento humano. O comportamento humano também afeta. Os fatores sociais, as condições de vida influenciam a propagação das doenças. Aspectos como a condição socioeconômica, a política de saúde pública, práticas culturais e infraestrutura urbana têm um grande impacto na saúde das populações. Nesse exemplo, do nosso caso que a gente estudou, do John Snow, percebemos que a distribuição geográfica da coisa estava associada ao acesso à água em diferentes partes de Londres. Ou seja, a cólera não afetou toda a sociedade de Londres. Aqueles que tinham uma condição financeira melhor conseguiam adquirir uma água de melhor qualidade, com melhor sabor, com melhor odor. E tinham muito menos casos de doença. Pessoas de baixa condição econômica eram as que mais sofriam, porque tinham usar água pública fornecida e contaminada. Então, a compreensão desse ambiente social, por exemplo, o caso da cervejaria, os comportamentos humanos, os trabalhadores da cervejaria tomavam cerveja e não tomavam a água. Isso é um comportamento humano, é um fator, é uma condição social que afeta a aplicação das nossas teorias epidemiológicas. No estudo de Snow, as 3 áreas do conhecimento foram integradas para resolver o problema da cólica. A estatística foi usada para identificar e analisar os padrões dos dados de saúde pública. As ciências sociais foram usadas para poder fornecer uma dinâmica urbana da propagação da doença. A ciência da saúde foi usada para poder questionar a teoria do miasma e desenvolver uma hipótese alternativa que tivesse mais sentido. Então, as 3 áreas do conhecimento que a epidemiologia hoje aborda, os pilares dela já foram lançados por John Snow naquela época. Temos também a chamada tríada ecológica, muito citada também, onde a gente fala sobre hospedeiro, agente e meio ambiente, que é um modelo também fundamental para se entender como as doenças surgem e se disseminam. Esses 3 elementos interagem entre si para causar doença em populações. No caso de John Snow e no surto de cólera em Londres, é um exemplo clássico para a gente ilustrar a tríada ecológica. Primeiro, o hospedeiro. O hospedeiro é um organismo, geralmente é o ser humano, no caso da epidemiologia humana, né, que pode ser infectado por uma doença. As características individuais do hospedeiro, como a idade, a genética, o sistema imunológico, o comportamento dele, o estilo de vida, influenciam na suscetibilidade daquele hospedeiro a uma doença. Os hospedeiros eram os habitantes de Londres expostos à água contaminada pela bactéria Vibrio cholerae, que hoje sabemos. O fator como local de residência, ou seja, proximidade da bomba, as condições sanitárias, comportamentos como o consumo de água não tratada, aumentam a suscetibilidade das pessoas ao surto de cólera. Então, essa é uma análise que a gente vai analisar do hospedeiro. Também temos o agente. O agente é o fator que causa a doença. Pode ser um patógeno biológico, um vírus, uma bactéria, um fungo, parasita, ou outros fatores, como toxinas, produtos químicos, radiação, fatores físicos também. No nosso caso que a gente está estudando, John Snow, o agente causador era quem? Era uma bactéria chamada Vibrio cholerae, que está presente na água contaminada. Snow propôs que a cólera é transmitida pela água e não pelo ar contaminado, ou miasmas, o que era uma teoria predominante da época. Isso foi revolucionário para o entendimento de como um agente infeccioso se dissemina na população. Por último, na nossa teoria, temos o meio ambiente. O meio ambiente abrange todas as condições externas que influenciam a interação entre o agente e o hospedeiro. Ele influi fatores físicos, água, clima, sociais, infraestrutura urbana, densidade populacional e econômicos, acesso a saneamento, política, saúde pública.
No nosso exemplo, o meio ambiente foi crucial para o surto de cólera, especialmente a infraestrutura inadequada de saneamento e abastecimento de água em Londres no século XIX. A falta de um sistema de água tratada e a proximidade entre poços de água e fossas sanitárias. Até hoje se fala isso no Paraguai. Não posso fazer um poço próximo de uma fossa. No Brasil se comenta muito isso. Esse problema que a gente vê hoje aqui no Paraguai, no Brasil do interior, já era um problema em Londres. Já era um problema em Londres naquela época. Então, a falta de um sistema de água tratada e a proximidade dele de poços de fossas sanitárias criam um ambiente propício para a contaminação da água por fezes humanas, facilitando a transmissão de bactérias. O ambiente urbano densamente povoado também aumentou a rapidez como a doença se espalhou. Vamos falar agora sobre contextos e paradigmas rompidos, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, nossa conversa de hoje sobre epidemiologia. No século XIX, né, a teoria miasmática era amplamente aceita para explicar a propagação das doenças. De acordo com essa teoria, as doenças infecciosas, como a cólera, eram causadas pela exposição aos miasmas ou ao ar poluído, aos vapores nocivos. A ideia de que a doença podia ser transmitida por meio da água ou de outro vetor específico não era amplamente considerada. Então, no século XIX, transmissão de doenças pela água ou por outro meio físico não era considerado. Não se considerava outros vetores. A ideia dominante da época era que as doenças eram transmitidas pelo ar, pelos miasmas. Qual foi a contribuição revolucionária de John Sloan? A investigação baseada em dados. Durante o Instituto de Cólera em Londres, 54, Snow conduziu um estudo epidemiológico detalhado, mapeando os casos de doença, as suas localizações geográficas. Ele observou uma concentração de casos ao redor de uma bomba, a da Broad Street, no bairro de Sorro. Ele utilizou técnicas que hoje chamamos de mapeamento geoespacial e análise descritiva. Hoje temos nomes bonitos, mas é exatamente o que ele fez. E essas duas técnicas foram inovadoras para a época e essenciais para se identificar a fonte da infecção, como sendo a água contaminada, desafiando a teoria predominante na época, que é a miasmática. Outra contribuição revolucionária de John Snow foi o método experimental e observacional, que a gente estudou na aula passada. Snow combinou a observação epidemiológica com uma análise empírica, ao investigar o abastecimento de água de diferentes companhias de Londres. Ele comparou áreas atendidas por duas companhias de água diferentes, uma com água contaminada e a outra com água limpa. Ele demonstrou uma clara correlação entre o abastecimento de água e a incidência de cólera, estabelecendo um vínculo direto entre a doença e a água contaminada. Outra contribuição que a gente pode citar de tudo que a gente viu aqui foi uma ação prática em saúde pública. Uma das ações mais simbólicas foi a recomendação de retirar a alavanca da bomba de água da Broad Street, o que ajudou a reduzir a disseminação de cólera naquela área. Esse ato, ainda que simples, exemplificou a aplicação prática de dados epidemiológicos para interromper uma epidemia, marcando o início das intervenções baseadas em evidências. Ele também foi um dos quebradores do paradigma miasmático. Essa foi uma outra contribuição dele também. Ao identificar que a cólera se espalhava pela ingestão de água contaminada, Snow introduziu a ideia da transmissão por via hídrica.
que também foi uma novidade. Ou seja, existiam outras vias possíveis de transmissão das doenças, o que contrastava fortemente com a crença da transmissão pelo ar. Isso pavimentou, porque quando a gente fala em Louis Pasteur, 1866, provar que o miasma não existe, só o experimento de Pasteur, do tubo de cisne, pescoço de cisne, não seria suficiente para acabar completamente com a teoria miasmática, se não houvessem várias outras contribuições anteriores de várias pessoas que foram plantando sementes de discórdia na teoria miasmática. Digamos assim, a gente considera hoje que a minha mãe morreu com o Louis Pasteur, mas, na verdade, o experimento dele não foi completamente incontestável. Muitos experimentos de outros vieram antes para poder fazer isso. Então, o que John Snow fez foi pavimentar isso, aumentando a crença, provando, criando elementos, mostrando uma teoria que hoje a gente chama de teoria microbiana das doenças, que as doenças são transmitidas por micróbios, não se conhecia micróbio na época, não existia essa relação, e que foi formalizada futuramente por dois grandes gênios, que a gente pode um dia, num outro curso, falar sobre Pasteur e Koch, que são realmente outras pessoas que impactaram muito esse processo. Então, qual é o impacto e legado? John Snow mostrou que a análise rigorosa dos dados sobre a distribuição de doenças pode revelar a causa de uma epidemia, mesmo antes do agente patogênico ser identificado. Ele não precisou identificar o agente patogênico para conseguir curar uma doença, evitar a disseminação dela. Ele lançou as bases para o uso do métodos quantitativos e observacionais de saúde pública, consolidados hoje como epidemiologia, o que criou uma ciência aplicada. Esse trabalho não apenas mudou a maneira como a cólera foi tratada, mas também estabeleceu os princípios que ainda hoje são usados no estudo de propagação das doenças infecciosas e na elaboração das políticas de saúde pública. Isso é o que eu queria comentar hoje. Tentei trazer um pouco do caso do Jon Snow, que a gente começou, a Lívia achou que seria legal a gente fazer uma abordagem. A gente estudou aqui os princípios, as tríades ecológicas, tríades epidemiológicas, que são os conceitos dentro de uma aplicação, dentro de um caso real. Agora vou ficar aberto para alguma dúvida que vocês tenham. Um instante que eu estou voltando. Cadê o Google Meet? Achei o Google Meet. Alô? Voltei para o Google Meet. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o tema? O Jorge pediu para vocês botarem o nome no chat. Assim que vocês terminarem de botar o nome, eu vou botar o link do formulário de presença. A Lívia tá aí? Tô aqui, Jorge. Parabéns. Tô aqui, Flávio. Parabéns, viu? Muito legal essa exposição da sua. Você Lisa? fez uma pesquisa muito boa.
Eu já tinha lido já 2 vezes sobre isso. Essa foi uma oportunidade de eu ler pela terceira vez, exatamente esse conteúdo que eu achei bem legal mesmo. Quando a gente começou a estudar epidemiologia, foi uma coisa que me fascinou muito. Entender como é que a coisa surgiu, e esse caso de cólera, o que era feito, o que não foi feito. Eu estive, inclusive, na Inglaterra, eu fui lá conhecer o bar do Jon Snow e tudo mais, tomei uma cerveja lá. Então, é uma coisa que realmente, você vai ver que eu gosto disso, não é uma coisa que eu fiz porque precisava, não. É porque eu realmente achava interessante. Parabéns. Eu conheci a história de uma maneira bem superficial, né, que o professor de epidemia tinha passado, que ele também sempre falou bastante do Jon Snow, né, o Dr. Luiz Lara, mas essa de uma maneira mais profunda, assim, né, bem legal. Só pena que ele não teve tanto êxito, né? Eu achei que tinha terminado ali naquela historinha da bomba. Não, a bomba foi aberta apenas, por que pareça, 1 mês depois a bomba foi reaberta. Os populares, as pessoas ali, ficavam muito aborrecidas de ficarem sem água. Se você pensar na Inglaterra do século XIX, quase ninguém sabia sequer ler. Como é que você conseguia provar para ela, explicar para ela que a água era a causa da doença da cólera? Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, mas olha só, ela bebeu a água e não ficou doente. Poxa, então tu tá mentindo. A tua teoria foi por água abaixo. O cara pega uma única pessoa que bebeu água e não ficou doente e diz, pronto, tá provado que a tua teoria não serve para nada. Nenhum rigor científico, nenhum rigor matemático, nenhum rigor técnico, nenhuma metodologia, e toda a tua teoria foi derrubada porque uma única pessoa que tomou aquela água e não ficou doente, então toda a população em volta vai dizer, olha só, teve um monte que morreu, e aquele monte que não morreu? Como é que você prova que a água que foi água? Se eles beberam da água e não morreram, e não tiveram cólera. Não é verdade? Sim, infelizmente o achômetro acaba vencendo o científico. Ainda hoje, eu vejo demais isso hoje. A pessoa hoje quer mostrar a exceção e transformar a exceção como sendo regra. É o que a gente tem que aprender com a epidemiologia, que você busca a maioria, você busca um embasamento matemático. Não é porque você comeu picanha, comeu carne e não teve arteriosclerose, que comer picanha, comer carne não é um fator de risco, não bota você em risco. Não é porque uma pessoa fumou e viveu até 100 anos que fumo não se torna uma coisa perigosa. Você tem que entender a coisa populacional, de uma forma global. Se não for global, não adianta. Mas, como eu falei, o que ele pegou na época era exatamente essa explicação. Os miasmáticos falavam, tá, você não provou nada, você tirou a bomba, reduziu o caso, mas zerou? Não. Acabou com a cólera? Não acabou. Sem a bomba, as pessoas tinham que pegar água em outros lugares. E a cólera não estava única e exclusivamente naquela única bomba, naquele único lugar da cidade. Você tinha cólera espalhada por outros lugares também. Então, continuou morrendo gente de cólera. Aí o pessoal da Ministério da Saúde falou, peraí, toda a tua teoria é bonita, teus dados são maravilhosos, gostei deles, mas olha só, como é que você me explica morreu um monte de gente de cólera se eu fechei a bomba? Continua a gente morrendo de cólera. As pessoas continuam bebendo água de algum lugar. E aí você tem dificuldade de fazer os nexos causais. Os nexos causais são um grande problema. E ainda hoje, qualquer pesquisa que você fizer, vai chegar um idiota, sem nenhuma noção científica, que vai pegar e vai falar, olha, eu achei uma coisa aqui que quebrou, tá tudo quebrado, nada que você falou vale por causa disso. Você pega um remédio qualquer, sei lá, omeprazol. Aí você dá um omeprazol pro cara. Aí o cara fala, omeprazol é um remédio relativamente seguro. Por que ele é seguro? Porque ele só atua na bomba de prótons, certo? E eu só tenho bomba de próton no estômago. Eu não tenho bomba de próton em outro lugar do meu organismo. Então, quando você aplica o omeprazol, diferente de outros fármacos, corticosteroides, antibióticos, que vão atuar em várias vias metabólicas, várias áreas fisiológicas do teu organismo, o omeprazol ele atua numa única via, que é a via da bomba de prótons. E ela só existe num lugar no teu organismo. Só tem no teu estômago. Então, parece um remédio bem seguro. Bem seguro. Só que, quando você toma omeprazol, você reduz a acidez do estômago. Perfeito. E aí você pensa, então é um remédio que só vai mexer nisso. Não, ele mexe num montão de outras coisas. Por quê?
A tua absorção de vitamina B12, por exemplo, ela está associada ao pH ácido do estômago. Na hora que você reduz o pH do estômago, você reduz a absorção de vitamina B12. E aí você pode ter um comprometimento, para quem toma por longos prazos de omeprazol, ele pode ter um comprometimento, inclusive, do sistema nervoso, porque a fibra de mielina vai sendo desgastada pela falta de absorção de vitamina B12. Então você pensa que um remédio que só vai afetar o estômago, só vai afetar o ácido e não vai afetar outras coisas, pode afetar uma coisa completamente diferente. Totalmente fora do teu esperado. Isso é uma exceção, não é o esperado, óbvio, mas é uma exceção. Mas mesmo os mais seguros, você tem que entender. E outra coisa, isso vai acontecer depois de muito tempo. A redução da acidez do estômago reduz a absorção de cálcio, a absorção de magnésio, a absorção de ferro. E aí você, usando o omeprazol por muito tempo, vai levar o quê? Vai levar. Mas você observa isso como? Analisando o paciente, analisando durante o tempo. Os estudos epidemiológicos é que vão mostrar esses efeitos de longo prazo. Porque eu não posso pegar uma única pessoa, tem que pegar uma população, um grupo de pessoas, e para isso existem regras, existem métodos para poder fazer isso. Infelizmente, a gente não tem um curso de epidemiologia que a gente pudesse dar inteiro. A gente tem uma disciplina disso completa. Vou botar logo aqui agora, já parar de botar o nome, o negócio do Forms. E à tarde temos mais um encontro onde vamos falar de bioestatística. E aí, um tema que eu separei para hoje, que eu acho que são os dois temas que são interessantes para a gente aprender, que também envolve um pouco de epidemiologia, a gente tem que aprender a calcular quantas pessoas eu preciso testar para aquilo ser significativo de forma matemática. Eu quero estudar um novo fármaco para diabetes. Quantos pacientes eu tenho que testar para dizer que aquele fármaco funciona ou que não funciona? E se não funciona, estamos ferrados, hein? Porque foi o link que o Jorge me deu. Vou copiar e colar de novo aqui. Ah, já alguém abriu. Alguns conseguiram. Então a gente quer aprender com bioestatística como é que a gente calcula isso. Porque é um item importante. Se você vai fazer um estudo epidemiológico, por exemplo, você tem que ter um valor que seja numericamente significativo, para que os matemáticos digam aquele valor representa a realidade, representa a sua amostra. É onde eu falei, se você pega uma pessoa que tomou a água da bomba e que não ficou doente, isso não consegue negar a sua hipótese da bomba. O número de pessoas que você precisa para poder afirmar isso é matematicamente hoje, existem regras que a gente consegue calcular isso. E aí conhecer isso é bom, para quando o cara pegar e falar para você, ah, mas ciclano fez, falar, isso é matematicamente irrelevante. Estatisticamente desprezível essa informação. Cientificamente não tem nenhum tipo de valor. E hoje a gente vai aprender como é que a gente calcula esse número. Porque se você escrever um artigo, escrever um trabalho, ou fizer um trabalho, e mandar esse trabalho para uma revista séria, ela vai avaliar do ponto de vista estatístico o teu trabalho. Quer dizer, isso merece ser publicado ou isso não merece ser publicado. Isso é um caso excepcional, que pode ter acontecido naquele caso. Eu posso generalizar isso? Não. Então é importante saber calcular isso para caso alguém queira fazer algum tipo de estudo, saber como é que ele tem que ser feito, qual é o número de pessoas que você tem que fazer uma avaliação para você poder conseguir publicar em alguma revista, em algum periódico sério. Lógico, tem periódicos que não avaliam nada, que não tem nenhum rigor científico. Nesse periódico você sabe que você publica. Mas num periódico sério, renomado, que tem uma pessoa que vai avaliar aquilo ali e vai verificar, você não consegue se você não tiver um estudo sério, um estudo realmente validado matematicamente. E é o nosso objetivo hoje à tarde é justamente fazer essa abordagem e aprender a calcular isso. Se aprender a calcular isso, já está de bom tamanho.
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então, essa história do Jon Snow foi na mesma época da Florence Nightingale também, né? Vou ser sincero que eu não estudei da Florence Nightingale. Deixa eu até ver aqui. Como é que é? Florence. É, Florence Nightingale, que ela era uma enfermeira, né, durante a Guerra da Crimeia, que ela também observou e providenciou estatísticas epidemiológicas também. Observou que os soldados feridos que ficavam próximo ao esgoto pegavam mais infecções. Florence, que é a arte da enfermagem. Vou até ler. Eu não conhecia essa história, mas me fascina isso. Eu tem coisa que você faz por obrigação, tem coisa que você faz por prazer. Me fascina isso. Eu achei que Florence Nightingale e a arte da enfermagem, texto de contexto na Inglaterra vitoriana. É, foi na mesma época, 1834. Ela que criou, ela é a mãe da enfermagem, né? Por isso você está falando isso. Pessoa de enfermagem deve saber bem o nome dela, que pelo jeito ela é a mãe da enfermagem na Inglaterra. Isso, É um nome emblemático. Eu não conhecia realmente, desculpa a minha ignorância, sinceramente. Mas eu fiz farmácia, não fiz enfermagem, mas Mas já, naquela época as informações não circulavam assim, né? Para um ter contribuído com o outro de forma significativa. tu vê na época dela, 1800 e pouco, ela já falava contra o tabaco, contra o álcool, disciplina disso. Vou até eu achei aqui um artigo aqui, vou dar uma lida depois, porque realmente não conheci. Isso enriquece o conhecimento da epidemiologia. Mas eu não conhecia, foi obrigado pela dica. Então você vê, a epidemiologia não é só atribuição de médicos, como é o caso de John Snow. Essa mulher é enfermeira. E ela, pelo jeito, tem aqui, porque eu estou vendo aqui, contribuições bem importantes para a epidemiologia. A epidemiologia é uma ciência, teoricamente, multiprofissional, né? Onde você tem vários profissionais envolvidos. Vou encerrar a gravação.